gravação. Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A oficina de cineclubismo, organização, história e os filmes é contemplado pelo edital 3 de 2020 da Lei Aldir Blanc de Goiás, e este é o segundo dia. Este projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo de Goiás, do Governo Federal, Governo de Goiás, Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. Bom, pessoal, logo após aqui a apresentação, nós vamos aproveitar aí uns 5 minutinhos da participação do Francisco Lilo, ele que faz parte, né, da mesa diretiva da União Goiana de Cineclubes. E ele vai falar um pouco para nós, sobre os primeiros cineclubes, né, ou o primeiro cineclube de Goiás, que ele tanto está presente, né, na questão dos cineclubes, quanto também da produção cinematográfica em Goiás. Bom, passo então a palavra para o Lilo. Agora dá para ouvir? Tudo Sim, bem? Estamos te ouvindo. Você já me ativou? Já te ativei. Então, boa noite a todos. Realmente, como o Luiz mencionava, eu vou tratar de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos cineclubes e os primeiros cineclubes no estado de Goiás. Tá? Estamos falando do estado de Goiás porque, na verdade, é o nosso foco nesse momento, mas não é muito difícil fazer uma análise da formação dos cineclubes, já que eles acontecem no Brasil mais ou menos em 1917. As primeiras experiências cineclubistas no Brasil começam em 1917. E a primeira reconhecida realmente como cineclubismo é Charles Chaplin, em 1925, no Rio de Janeiro. Agora, falando de Goiás em si, quando fazemos mais ou menos essa análise, é muito interessante um material que acho que vocês podem encontrar na internet, chama Centenário do Cinema em Goiás, 1909 a 2009, do Beto Leão. O Beto Leão é um dos principais pesquisadores do cinema no estado, cineclubista desde seus começos, e é um dos personagens que tem uma vasta produção literária, tem 4 ou 5 livros sobre cinema, cinecologia, que são interessantes, e alguns você pode encontrar até mesmo na internet. Você colocar Beto Leão, já tem um extrato interessante. O Beto Leão, ele menciona que a primeira mostra, a primeira apresentação de cinema no estado acontece na capital do estado, em Goiás, na Vila Boa de Goiás, em 13 de maio de 1909, no Teatro São Joaquim. Ele não menciona qual é o filme, tá? Mas ele menciona que em 1909 é feita a primeira exibição no Teatro São Joaquim, da cidade de Goiás, onde acontece o FICA, o Festival Internacional de Cinema Ambiental. Depois disso, podemos dizer que o cineclubismo em Goiás ele é um pouco tardio, e ele é tardio porque ele começa com o Centro de Cultura Cinematográfica em 1966, em Goiânia. Depois, a partir dessa data, nós temos o Cineclube João Bênio, o Nuestra América, que não é o que temos hoje, né? O Nuestra América, que mais ou menos, se não me engano, nos anos 70, o Cineclube Santa Helena, Paraíso, Senarte, e aí vem o Cineclube que o Luiz estava mencionando, que talvez seja um dos mais importantes e é reconhecido
nacionalmente, e é matéria de pesquisa, tem uma pesquisadora chamada Marina da Costa Campos, que ela faz sua pesquisa justamente sobre Antônio das Mortes. Ela, seu mestrado está na Universidade Federal de São Carlos e o doutorado na USP. O Antônio das Mortes, ele nasce em 1977 até 1987, bem no período da ditadura militar. Ele é reconhecido justamente por esse período de resistência à ditadura militar, sendo que ele nasce dentro do que é a Universidade Federal, né? Dentro da universidade, Da UFG. dentro do âmbito, sim, da Universidade Federal de Goiás, Goiás, mas dentro dos âmbitos intelectuais, né? Na escola na faculdade de arquitetura e engenharia, direito. Então é um cineclube que basicamente enfrenta a ditadura militar de uma forma colocando uma cinematografia que não era muito bem vista pela ditadura, como era o caso do cinema soviético, o cinema da Cortina de Ferro. Nós, em Goiás, ontem o Eduardo estava mencionando isso, né, Luiz? Mencionava que é um dos cineclubes mais reconhecidos e com mais prestígio dentro da realidade cineclubista nacional, né? E o nome dele vem do filme do Cacá não é Cacá Diegues, do Glauber Rocha, né? Agora, o Cineclube Antônio das Mortes, ele não simplesmente exibia filmes. Eles também tinham uma grande produção Super 8. Eles produziam muitos filmes em 35 milímetros. E muitos desses cineclubistas são, hoje, pessoas que estão ligadas ou ao cinema, o Lisandro Nogueira, professor da UFG, o Eudaldo Guimarães, diretor do FICA, do Festival Internacional de Cinema Ambiental, e outros que estão ligados diretamente com o cinema ou que estão ligados com a prática acadêmica. Então, é um cineclube que, para nós, goianos, é de muito reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, a nível nacional, ele é muito reconhecido. Eu queria também mencionar que, depois do Antônio das Mortes, veio uma queda, veio uma diminuição dos cineclubes. Mais ou menos em 2010, vem o Cineclube Cascavel, muito com a criação da ABD de Goiás, o Cineclube Cascavel ele começa a tomar uma certa liderança, né? E alguns outros cineclubes, como o Nelson Pereira dos Santos, Jataí, ou o Cinevila em Goiás, ou mesmo o Bernardone aqui em Goiânia. Esse é um outro período que vai mais ou menos de 2006 a 2014, e depois vem esse novo período de 2014 até agora, que é o que nós estamos fazendo enquanto a multiplicar a quantidade de cineclubes, com a criação da União de Cineclubes de Goiânia e a União de Cineclubes de Goiás, duas entidades que representam os cineclubes. Elas não disputam uma com a outra, elas se complementam, sendo que a União de Cineclubes de Goiás ela é um ente político de diálogo com entidades públicas, enquanto que a União de Cineclubes de Goiás é um órgão operativo, está sempre lá fazendo e articulando parcerias e atividades. Eu também queria mencionar que os cineclubes goianos eles têm uma representatividade no Conselho Nacional de Cineclubes. Eu mencionava do
Beto Leão, Eudaldo Guimarães, eles fizeram parte da articulação em 2006 do Conselho Nacional de Cineclubes, que o Eduardo estava aí ontem. Eles fizeram parte de todo esse processo de rearticulação dos cineclubes, né, no governo Lula. E hoje, na gestão anterior, 2015 a 2019, nós tínhamos a secretária-geral, que era a Carolina Paraguaçu, e também o Ruiter Fernandes, era representante do Centro-Oeste do cineclubismo goiano, e nesse momento houve uma nova diretoria em 2019, e eu sou o vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. Hoje a diretoria tem apenas 7 representantes, na gestão anterior eram 27. O Conselho Nacional de Cineclubes é um ente que o Luiz mencionava ontem sobre as vertentes, ou os paradigmas, ou as exigências para ser considerado cineclube, do Felipe Macedo. Elas são as que regem esse organigrama do CNC, né, o Conselho Nacional de Cineclubes, e nós estamos aí. Bom, Luiz, mais ou menos isso, não sei se é isso. Mais ou menos eu fiz um resumo bem prático e bem sintético. Bem dos sintético. cineclubismos, mas passando desde a criação do cinema em Goiás até o momento atual. Tá bom? Maravilha. Muito boa contribuição, né? Que a ideia aqui a gente... Eu vou estar por aqui. Sim. Eu vou estar por aqui, Luiz, só que, assim, não me desligo, mas eu vou estar por aqui, beleza? Beleza. Bom, pessoal, enfim, nós fizemos esse momento, né, para a gente contextualizar, principalmente aí cinema e cineclubismo, tendo em vista que em Goiás é muito difícil a gente separar, né, a participação dos cineclubes, né, e a história da produção cinematográfica, né, que foi esse período do Antônio das Mortes, década de 70 e 80, foram períodos, né, em que nós tivemos aí os nossos principais nomes do cinema goiano, né? É claro que na parte da exibição, né, da sala de exibição, também temos uma história ali do início do século, né? Se você pensar que o que foi consagrado, a primeira exibição cinematográfica, que nós vamos falar um pouco mais adiante, que foi em 1895, nós temos a primeira exibição, né, no Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, né, em 1909. Para o tempo, né, vamos dizer, de uma comunidade, todo um território no Brasil Central, foi consideravelmente rápido, né? Vamos dizer assim, tendo em vista a tecnologia da época, o tempo da época, né? Foi um desenvolvimento foi um processo, né, em que Anápolis, perdão, Anápolis um pouco mais adiante, mas Vila Boa de Goiás e Cerrado Goiano se integrou, né, nesse processo que envolvia, que já estava pipocando, né, em diferentes partes do mundo. Bom, vamos iniciar então aqui a nossa apresentação. Hoje também, né, nós vamos trabalhar com um pouco mais de explanação. Bom, quando vocês buscarem algum curso a respeito de história de cinema, bom, mais facilmente vocês vão encontrar um curso em que você vai ter ali movimentos de cinema, escolas de cinema, tendências e manifestos através de cada década, né? Aí começa final do século XIX, 1910, 1920, apresentando os principais cineastas,
apresentando esses movimentos, os movimentos de cinema. Aqui nós trabalharemos a questão dos aspectos históricos sobre o cinema no mundo, Brasil, né? E também contemplando, né, a história dos cineclubes em um processo mais amplo, né, em que a gente não traz somente essa parte de cineastas e movimento de cinema, que seria ali a produção cinematográfica, mas também nós vamos contemplar a distribuição e também a exibição. Nós vamos ver como é que tudo isso se encaixa e se integra durante o processo, e até essa abordagem histórica que eu faço hoje, ao invés de fazer aquela dos filmes, né, que talvez alguns, né, tivessem essa expectativa, amanhã nós vamos poder pincelar esses principais movimentos de cinema, para a gente mapear e trazer alguns filmes que, por décadas, né, têm aí sido referência entre os cineclubes. Amanhã nós vamos dar uma pinceladinha, né, em cinema no que marcou o cinema mundial, no que marcou o cinema nacional, principalmente nesse cinema vai pensar, nesse cinema de arte, e que, enfim, tradicionalmente tem feito debate na maior parte dos cineclubes, principalmente nos cineclubes que tem uma trajetória aí de décadas, né? Enfim. Bom, vamos inicialmente com o que a gente chama de pré-cinemas. Se eu não me engano, pessoal, alguém está com o microfone ligado. Tá? Cuidem aí da questão do microfone. Ou então, caso vocês queiram falar ou intervir, pode ligar o microfone, me chama aí, Luiz Eduardo, queria comentar isso e fiquem à vontade, tá? Só a questão de que, né, sendo algo urgente, né, fica à vontade para abrir o microfone, né, e pedir a palavra, mas caso for algo que a gente puder trabalhar no final, nós vamos ter uma possibilidade melhor de diálogo, né, de contextualizar. Bom, primeiro, nós vamos passar pela questão dos pré-cinemas, para a gente compreender esse processo de desenvolvimento da imagem em movimento, né? Tendo em vista que o cinema não foi uma invenção, vamos dizer, tirada de repente surgiu o cinema, não é? Concebida de uma genialidade descomunal, né, de um inventor. Foi todo um processo de relação, né, de várias comunidades humanas, na Europa, na América, na Ásia, não sabemos ainda, né, dos estudos, mas talvez, quem sabe, na África, com a questão da imagem em movimento. E nós temos aí do que foram os registros das primeiras imagens em movimento, né, ou a tentativa de trabalhar essa relação com a luz. E se a gente vem para a palavra cinema, né, quinos, né, quer dizer, o cinema é escrita com a luz, não é? Se a gente for separar os radicais. E o teatro de sombras, ele representa isso. Bom, há referências em que ele surgiu na China, e até uma história muito bonita que eu vi em um outro projeto, né, da Lei Aldir Blanc, que é a Feira de Imagens Animadas de São Paulo, em que um dos oficineiros e também, né, performers, ele trouxe o teatro de sombras. Ele contou uma história muito bonita, em que um dos imperadores chineses, talvez seria aí por volta aí do século IX, ele gostava muito da apresentação de uma dançarina. Porém, ela faleceu
e um dos seus servos, né, tendo em vista essa questão dos trabalhos com os bonecos e articulados, ele projetou, não é, as sombras, ele projetou as sombras desses bonecos, fazendo um movimento muito parecido com a dançarina dele, a dançarina que ele mais gostava, não é? Então, você tem esse surgimento, esse desenvolvimento, né, do teatro de sombras, e que, basicamente, você articula, alguém está articulando esses bonecos, faz a fala, né, quer dizer, olha como o teatro de sombras encaixa nessa questão dos pré-cinemas. Em que fazia o uso da fala, como a gente vê hoje os mamulengos, e ali ele contava uma história, né? Fazia ali um teatro, né? De bonecos. Então, e também, né, destaco aqui o desenvolvimento dessa técnica, muito popular também na Turquia, né? No século X, no século XI. Então, e se a gente pensar, né, dos vários fluxos que a humanidade ao longo dos séculos teve, como essa ideia do teatro de sombras ele percorreu, né, da Ásia para a Europa, né, e daí por diante, e até hoje tem pessoas que se dedicam a essa arte milenar. Seguindo, bom, nós temos aí, principalmente ao decorrer dos séculos e a questão da modernidade, né? Você tem inventos de ilusão óptica, em que você, através desses artefatos, esses artifícios, brincavam, né? E realizavam essas ilusões, essas mágicas, né? Então, aí eu tenho dois exemplos, em que inclusive, talvez vocês até tenham brincado com alguma vamos dizer, desses inventos, dessas ilusões ópticas na infância ou até recentemente, como é o traumatópo, né? Em que você coloca duas figuras, uma de um lado, outra do outro, nas faces de um círculo possível de rolar. Isso aí que a mão está segurando é uma cordinha, né? Então você gira ali a cordinha e a rapidez em que essas duas imagens se produzem no seu olho gera uma ilusão óptica, né? Em que você vê a associação dessas duas imagens. Um outro estudo, um outro trabalho com a questão da angulação e da reflexão através dos espelhos, você tem aí os fantoches de topo. Não temos aí necessariamente assim, não é tão claro como o traumatopo, né? Mas vamos imaginar que esse objeto que está à direita de vocês, você tem quatro faces, né? Se parece até com os nossos abajur, né? Então, você tem essa rodela em cima dos espelhos, em que debaixo dessa rodela, nós não estamos vendo porque está na parte de baixo. Você tem uma figura, né, por exemplo, desse menino com um tambor. Então, ele faz você desenha ele com diversos movimentos em várias partes desse disco. Ao girar esse disco e você olhar em cada uma dessas faces desse espelho, você vai a sua visão vai criar uma ilusão óptica, entendendo que ali há uma movimentação daquele personagem, daquela imagem. Os pré-cinemas, eles não, assim, além de eles serem interessantes para a gente pensar na questão do desenvolvimento da imagem em movimento, eles também são interessantes para a gente pensar e que isso continua
nos filmes, na tradição cinematográfica e hoje no processo audiovisual, de pensar esse audiovisual, de pensar essa imagem em movimento, como também fruto dessa ilusão, né? Muitas das vezes, a relação que nós temos com o audiovisual, quando nós não desbitolamos, essa é uma expressão bem cineclubista, bem cinéfila, ou seja, quando a gente não tem um pouco mais de informação sobre a linguagem cinematográfica, a gente tem uma relação com a imagem de veracidade, né? Aquilo que nós estamos vendo é verdadeiro, né? E isso vai numa relação com o documentário, com os jornais televisivos, né, que se tornam estatuto da realidade, com hoje os reality shows, né? E a gente não... e talvez essa relação com a imagem a gente não perceba ou não dê atenção que aquilo pode ser editado, né? Há uma mediação, por exemplo, no exemplo do telejornalismo, há uma mediação, há uma intenção, né, de como você apresenta essas imagens na tela, né? Então, essa questão dos pré-cinemas, eles nos ajudam muito a entender essa questão da imagem em movimento como um processo de ilusão óptica, né, em que ele não é tudo mentira, mas também não é tudo verdade, né, em relação a tudo que vemos na tela, né? As coisas existem, mas também podem ser editadas e postas. Bom, tendo visto o desenvolvimento da tecnologia, né, e aí há de se pensar o século XIX, na égide aí da primeira Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX, nós temos esses impactos, né, dos inventos industriais também na construção da imagem. Você tem uma evolução da fotografia, né, da fotografia estática, e essa fotografia estática, né, através das películas sensibilizadas, você também tem a tentativa, né, de fazer essa brincadeira, esse feitiço, essa ilusão da imagem em movimento com elas também, em um processo um tanto mais elaborado. E aí você tem Thomas Alva Edison, dos Estados Unidos, que inclusive vai ser, vamos dizer, um dos pais, né, de uma das formas de captação de imagem, de um dos processos de cinema, indo desde da captação da imagem até, inclusive, a distribuição e exibição de filmes, né? Chegando até, a certa medida, ele chegou a pesquisar, inclusive, o formato de sala de cinema, mas isso é uma conversa um pouco mais para frente. Mas vamos lá. Cinetoscópio. Ele era uma cabine de imagem em movimento, ele já era aí um pouco mais próximo, se a gente pensar em relação aos pré-cinemas e as... Alô, som, vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Vamos voltar aqui. Pessoal, só um instante. Nós temos, então, Thomas Alva Edison é o pai, né, de dos projetos de cinema, né, em que ele vai desde do dispositivo para captação dessas imagens até a exibição, né, concebendo projetor, sala, enfim, e até a forma de distribuição, como nós vamos comentar um pouco mais adiante. E o cinetoscópio,
ele é algo mais próximo da imagem em movimento, que nós concebemos como o que foi consagrado, o que é o cinema, né, dentro de 6 milímetros, 35, e a forma de imagem em movimento que nós temos no audiovisual hoje, porém, ainda havia um certo lapso, não era, e a expectação, né, só uma pessoa poderia assistir. Vocês imaginem uma mobília, né, em que você tinha um visor, né, em que você olhava dentro dessa mobília e só uma pessoa por vez poderia assistir aquela performance, né? Vamos voltando aqui. E chegamos, então, à primeira exibição. Entendendo, né, a questão do cinema, né, não como uma invenção, não como uma grande genialidade. Há certa genialidade nisso, né, em pessoas como Thomas Alva Edison e os irmãos Lumière, porém ele é fruto, né, e talvez continuidade dessa questão do desenvolvimento da imagem em movimento. Então, nós celebramos até hoje, no dia 28 de dezembro de 1895, a primeira exibição, né, dos irmãos Lumière, inclusive de uma cena captada na porta da fábrica deles, né? Que era do pai dele, passou para os dois irmãos, e a cena do filme, a saída dos operários da fábrica. Ele está, inclusive, no YouTube, vocês todos podem ver. Talvez a gente possa fazer uma relação, né, para passar para vocês dentro do material que nós queremos passar durante essa oficina. Inclusive, o interessante, né, são os relatos dessas primeiras exibições e a reação do público, né, principalmente com a imagem em movimento tão parecida com o movimento real da captação dos nossos olhos. Um outro filme, um outro curta, que é a chegada do trem na estação de Ciotá, né, ou a chegada do trem da estação somente, como a gente se refere aqui no Brasil, você tinha uma cena em que a câmera ficava parada e o trem se aproximava da câmera. Isso deu a impressão para os espectadores, na época, de que o trem iria invadir a sala, e todos ficaram muito assustados, correram, houve uma verdadeira balbúrdia, né, dentro da sala, para ver tamanha era o estranhamento sensorial em relação a uma imagem em movimento tão parecida com o movimento, né? E que talvez, com o que existe hoje de audiovisual, né, e que a gente possa assustar, né, em relação a determinadas tecnologias de audiovisual de hoje, essa já nos parece um pouco mais com movimentos um pouco mais lentos ou algo nesse sentido. No Brasil, nós tivemos uma exibição itinerante, depois vamos falar sobre os tipos, alguns modelos, né, de exibição, no dia 8 de julho de 1896, né, um ano depois da consagrada primeira exibição de cinema, pelo exibidor belga Henri Pallier, na Rua do Ouvidor, né, em uma sala adaptada no Jornal do Comércio. Então, aí foi consagrada a primeira exibição no Brasil. Bom, sempre essas datas, se a gente for pensar no ambiente acadêmico, e principalmente que são pesquisadas, essas datas, elas entram em constante questionamento, né? Mas isso é fruto, né, do próprio fazer acadêmico, da própria forma do academicismo produzir conhecimento, e que acaba, né, atualizando, impactando os nossos estudos. Mas, então, tradicionalmente, né, celebramos então essas duas datas
do cinema, vamos pensar a nível global, e no Brasil, o nosso 8 de julho de 1896. Surgimento dos cineclubes. Bom, aqui eu já aprofundo um pouco mais nossa abordagem, em que eu vou trazer a perspectiva do cinema, principalmente para o público, né? E não priorizando necessariamente ali filmes e diretores. Nós temos aí o primeiro estatuto, né, da revista, de um cineclube, na revista Cineclube, organizado por Louis Deluc, né, em um cineclube chamado Tribuna Livre de Cinema, fundado em 1915. Tá? Aí está errado. Você tem outras fontes que ainda trazem a prática do cineclube, ou seja, de pessoas reunirem para assistir, certo? Ou seja, o público chamando a sessão, né? O público organizando a sessão, diferente da sessão organizada para atrair o público, né? Então, você já tinha, né, algumas iniciativas de itinerância, né, de exibição cinematográfica, né, de uma atividade econômica, né, que já começava a se embrionar, mas você tinha esses processos de também uma comunidade, uma comunhão em torno do cinema. Então, nós temos estudos que apontam para também esse surgimento dos cineclubes no Omni e a Pathé. Inclusive, o Pathé é uma outra tecnologia, né, paralela à do Thomas Alva Edison e dos irmãos Lumière, que aí tem registros em 1907. O Lilo apontou um dos primeiros cineclubes brasileiros, e aqui no Brasil você tem, vamos dizer, com a robustez, um pouco mais de documentos, o Chapin Club, em 13 de junho de 1928. Há estudos que apontam para um outro grupo no Ceará, né, mas são frutos de trabalhos de pesquisa acadêmica que, ao amadurecer, nós vamos, né, nos atualizando. Porém, o que é celebrado, pelo menos no Brasil, é esse Chapin Club, que foi uma iniciativa de pessoas de um público que tinha, né, tido contato com o cinema, talvez até já o cinema sonoro, e que entendiam, né, o valor da linguagem, que entendiam o valor, né, de certas produções em detrimento do que era mais comercial. Então, formaram o Chapin Club, e também, né, junto a esse cineclube, a revista Fã. Para quem nos acompanhou ontem, lembra ontem de uma parte em que eu falo da organização dos cineclubes a respeito das ações e eventos. E lá eu elenco a atividade intelectual, né? As revistas, os catálogos, né? Então, vocês vão ver também nesses movimentos, nesses cineclubes, né, a presença de revistas, né, da crítica, né, desse exercício da produção crítica, né, através dessas produções textuais, né, ou até editoriais, que aí é o caso da revista Fã. Seguindo, a partir de agora, né, tendo visto que a gente já trabalhou e o que a gente vai trabalhar de agora em diante, é bom ter claro os três principais eixos aí da produção da atividade cinematográfica, tá? Para, inclusive, a gente conseguir problematizar o porquê do cineclube, né? Em que circunstâncias o cineclube ele entra
como um empoderamento, vamos dizer com as palavras de hoje, do público em relação ao processo de cinema, do processo do audiovisual atual. Então, vamos lá. Quando nós falarmos produção, né, ou vocês, nos livros que se dedicam sobre o cinema, ou até em algum texto a respeito dos cineclubes, quando você vê produção cinematográfica, é fazer filmes, né, a produção de filmes. A distribuição são empresas, né? São grupos que se dedicam a fazer, a pegar esses filmes e oferecer, né? Distribuir às salas de exibição. Nós falaremos mais adiante, né? Então, a atividade deles é fazer a difusão desses filmes, é fazer esses filmes girar, né? E hoje, inclusive, as plataformas, né, de streaming, né, a Netflix, né, acaba também fazendo um pouco dessa distribuição e exibição, né, se bem que elas hoje se encaixam mais na exibição do que, né, ainda há, né, atividade da distribuição. Logo na sequência, a exibição, né, que é a atividade cinematográfica, que é justamente a atividade da exibição cinematográfica. E aí vamos imaginar aí, vamos utilizar a nossa imagem mental em pensar, né, naquelas pessoas que trabalham ali no cinema, né, na Bombonier, a pessoa que gerencia a sala de cinema, que faz a manutenção, né, dos equipamentos de projeção, os lanterninhas, né? Então, toda aquela equipe, né, eles exercem a atividade da exibição cinematográfica, né? E também nós, cineclubistas, né, somos, por excelência, os exibidores, né? Inclusive de uma forma mais ativa do público, né? De uma forma de trazer o público, né, organizando o público, né, em torno do cinema. Então, nós estamos aí mais nessa cadeia da produção cinematográfica, né? Da atividade cinematográfica. Bom, dentro das primeiras décadas, principalmente você tem empresas como a MGM, Paramount, que estão atuando desde ali do início do século XX, em que grande parte dessas empresas acumulavam essas três funções. Ela produzia, ela distribuía, ela exibia. Inclusive, o maior epicentro, né, que se consolidou em realizar essas três atividades juntas, né, e de gerar esses monopólios, como outras atividades econômicas, né, dentro do liberalismo que ali do liberalismo que ali estava. Então eles executavam, né, e buscavam essa lucratividade da ponta a ponta. Porém, em uma dada circunstância, isso entrou em crise, principalmente ao final da primeira, ali no finalzinho da primeira metade do século XX. Então, não deu para encaixar direitinho aqui, mas enfim. Você tem um caso nos tribunais estadunidenses que uma acusação de truste, né, feita contra a Paramount, que está até hoje, né? E que o Estado ganhou a causa, e a partir daí surgiram novas leis que impediam
que uma empresa só exercesse produção, distribuição e exibição. Nós vamos dar um passinho atrás. Tá? Por quê? Essa crise ela vai afetar de uma forma... Porque há de se pensar, como nós estamos trabalhando o processo, né, nesses 3 eixos, ali na primeira década, na primeira metade do século XX, nós temos aí a consolidação do cinema clássico, do cinema hollywoodiano, né? Você tem esse cinema hollywoodiano invadindo e sendo a principal programação de grande parte das salas de cinema, onde havia uma grande influência ocidental, e o Brasil era ali o Chaplin Club, né, de 1928, ele vem justamente trazendo os bons filmes, e particularmente os filmes feitos por essas produtoras em Hollywood, né, lá na Califórnia. Além propriamente vamos dizer, do próprio conglomerado, né, dessas empresas, você tem uma linguagem, né, consolidada, em que você conta uma história de começo, meio e fim, né, tentando trazer, né, o espectador, uma compreensão fácil para o espectador, né, e também compondo alguns valores morais desse espectador, né, trazendo a qualidade na sua fotografia, no seu roteiro, porém também você tem uma preocupação com o público lá na ponta e a rentabilidade desses filmes para que toda essa cadeia ela se sustente, né? Então, é interessante, por exemplo, um espectador sair desgostoso de uma sessão ou frustrado com o bilhete que ele gastou, né? Então, você tem narrativas de grande parte desses filmes que até hoje a gente assiste, do happy end, né? Do final feliz, que deixa todo mundo satisfeito, né? De histórias, né, que mexem com um pouquinho da moral, né, que trazem um pouquinho do American Way of Life, né, a forma, né, do americana de se viver, né, a influência política, né, junto com esses cinemas. Então, tudo isso acompanha. Então, nós temos essa presença e a consolidação dessa difusão desse cinema hollywoodiano, né, pela sua linguagem, por todas essas características, aqui tanto na América como também na Europa, né? Apesar da Europa ter, né, toda uma produção cinematográfica, né, tendências e movimentos nessa primeira metade do século XX. Bom, acontece essa crise. Uma empresa só não pode fazer os 3 eixos da atividade cinematográfica. Para onde essas grandes empresas vão migrar? Para a produção, para a distribuição ou para a exibição? Bom, a produção, o que houve foram pequenos estúdios que surgiram, né, pleiteando produções, né, correndo riscos, realizando filmes, e sabe-se lá se haveria uma resposta da bilheteria e da rentabilidade ou não. Então, se tivesse um grande sucesso, com certeza haveria interesse e investimento em uma nova produção, né, mais investimento, não só investimento
uma nova produção, como mais investimentos, né? Como uma aposta maior nesses estúdios. Porém, se houvesse alguma, vamos dizer, uma bola fora, né? Se não houvesse tamanha repercussão e rentabilidade, o prejuízo ficaria também para eles, para os estúdios, para os produtores, para os realizadores. Aí nós pulamos para outra ponta, né? Para outra extrema ponta, que é a exibição, a projeção cinematográfica. Surgiram, né, no Brasil, em outros países, né, que antes ali era o terceiro mundo, né, hoje são os países emergentes, houve o surgimento, né, das salas de exibição, né, dentro dessa novidade do público, dentro de todo esse processo, enfim, e que eles compravam estes filmes, mas que também, se houvesse uma baixa rentabilidade em relação a esses filmes, uma baixa bilheteria, também eles sofreriam, né, com a baixa receita, inclusive diminuindo a permanência daquele filme na programação. E quem, então, fica com a maior fatia do bolo? É a distribuição. A distribuição, os distribuidores não dividem o risco com a produção, né? Como também, como ele vende para cadeias de exibição que estão, no caso, se nós pensarmos dessas grandes empresas em Hollywood, essa distribuição acontecia dessas grandes empresas com cadeias de exibição em diversos países, né? E aqui, por exemplo, das redes de cinema que surgiram, né, que foi a Luiz Severiano Ribeiro, né, que depois se tornou Kinoplex. Então, eram redes inteiras que compravam, né, essas produções. Então, todas essas grandes empresas que hoje nós conhecemos, né, e que estão desde lá de 1920 para trás, elas migraram, então, para a distribuição, né, alçando lucros maiores e correndo menos risco. Então, essa parte é importante. E eu queria só abrir uma rápida janela aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, porque da agora para frente acho que é importante entender essa separação e um pouco dessa crise. Se alguém tiver dúvidas, eu vou abrir aqui os microfones de vocês. Sem dúvidas, pessoal. Então, vamos prosseguir. Bom, de que maneira essas distribuidoras elas vão fazer negócio, né, com os exibidores, principalmente com a projeção? Duas táticas que nós temos primeiro, a block booking, que é o agendamento. A sala de cinema, ou então a rede de salas de cinema, fazia um contrato em que, como nas salas de cinema sempre e até hoje é importante a novidade, né, então eles já locavam
até o filme, antes de chegar aqui, por exemplo, até o Brasil, no caso lá nos Estados Unidos, até na finalização da produção do filme ainda, saindo do forno, então essas empresas já faziam um contrato para garantir que a estreia fosse antes, né, do que a concorrência. Então das outras salas de projeção. Então você tinha contratos como block booking. E a outra tática é o blinding buying, que seria quanto mais filmes, né, ou latas de filmes, se a gente pensar nessa primeira metade do século XX e até um pouco mais, 1970, se você mantivesse o contrato, né, na locação das latas desses filmes, você conseguiria mais alguns outros filmes, você teria facilidades em ter mais filmes daquela distribuidora na programação. Se o cinema difundido no Brasil de uma forma muito expressiva, de uma forma muito pesada, o cinema hollywoodiano, o que acontece com as possibilidades do cinema nacional? Elas diminuem consideravelmente. E à medida que o público ele responde, né, principalmente na bilheteria a esse cinema, você acaba, vamos dizer, desencorajando, né, as salas de cinema aqui no Brasil de exibi-los. Então, a partir desse caso brasileiro, a gente pode pensar esse caso, inclusive, até nos Estados Unidos, porque era o cinema deles? Não. Além do cinema hollywoodiano nos Estados Unidos, você tem outros cinemas, outros realizadores que também sofriam da mesma forma do que nós aqui no Brasil com o cinema nacional. Para a gente adentrar um pouco mais nessa sala de cinema, né, nós vamos ver aqui alguns dos modelos de salas de exibição que nós tivemos aí ao longo do século XX e que nos acompanham, algumas delas até acompanhando, sobrevivendo até hoje. Bom, se a gente pensa naqueles pré-cinemas, a gente vê ilusões mágicas, teatro de sombra, aonde aquilo percorria e se popularizava? Se a gente pensar nas caravanas, nas rotas, Rota da Seda, enfim, Rota das Feiras, né, ali na Europa, no Brasil também, né, o nosso projetor em Vila Boa de Goiás chega provavelmente numa carroça de boi, né, pela possibilidade das estradas que haviam nesse período. Então, você tinha, né, o salão de variedades, aonde o cinema era colocado como uma outra novidade, um outro evento para aquele público que ainda não tinha formado, como nós temos hoje a ideia de cinema, entre as atrações. A projeção cinematográfica, ela fazia parte de um programa em que você tinha uma apresentação de uma comédia, você tinha, inclusive, performances com animais, performances circenses com animais, a registro na primeira década do século XX, 1910, na cidade de São Paulo, onde isso acontecia, né, nos salões de variedade, que você tinha, inclusive, fazendo concorrência, né, uns com os outros. Performances de cantores, né? E você tem também os itinerantes, né? Aqueles que faziam exibições em praças, na oportunidade de circos, né? Que viajavam também ali, havia um momento para exibição, enfim, e eram inclusive esses itinerantes, a gente pensando nesse processo, né? de adensamento, né, de se formar a urbanização brasileira, de se formar o processo, né, do que nós temos hoje como território, como cidade, né, como fronteiras,
esses itinerantes eram as oportunidades das primeiras exibições, né, em que as pessoas tinham contato com a imagem em movimento. Então, inclusive, as próprias Pathé, Lumière e Edison, né, Edison Vitascope, né, você tinha estratégias que eles faziam em cima desses itinerantes, né? E eles, inclusive, eram uma cadeia, né, de trânsito dessas latas de filmes, né? Para vocês terem uma ideia, vamos supor, uma sala de cinema em 1930, aqui na cidade de Anápolis, em Goiás. Ela fazia um contrato, logicamente, com a Paramount, né, que era a mais próxima e que haviam representantes, né, correspondentes na cidade de Goiás. Então, se a gente pensar em 1930, o contrato que se fazia aqui para a locação desses filmes, eles não viam. Bom, chegou de barco, aqui em Anápolis propriamente já tinha uma pista de avião no final da década de 30, ou de avião, né? Chegou de barco ou propriamente de avião, direto, né? Lá da distribuidora dos Estados Unidos, Nova York, tal, São Paulo, e chega aqui em Anápolis, no interior do Brasil. Não, não era assim. Você tinha, vamos dizer, etapas, né, em que esses filmes percorriam. Então, primeiro chegava, vamos dizer, o nosso centro econômico era no litoral. Então, chegava nas salas de cinema de São Paulo, do Rio de Janeiro, Recife, né? Nesses principais centros econômicos do país que ficavam ao litoral. Isso falando da primeira metade do século XX. Depois eles vinham adentrando e entrando pelas cadeias dessa hierarquia econômica das cidades. Assim era dentro dos Estados Unidos, inclusive eles falam first run, né, a primeira corrida do filme, o primeiro trânsito do filme, em que, após uma sala de exibição exibir, passava essa mesma lata de filme para outra, até o filme se desgastar. Então, você tinha first run, a primeira rodada, second run, a segunda rodada, e daí em diante. Então, chegava nos cinemas de São Paulo, vinha, não sei, ali, Minas Gerais e Goiás, não é? E assim, seguindo, né, essa cadeia econômica, né, essa rede econômica, seguindo esse grau de importância, né, entre a cidade, de econômica entre as cidades. Então, esses itinerantes, eles pegavam principalmente essa third run, né, ou o terceiro giro desses filmes, filmes já desgastados, né, mas era a forma desse público, dessas comunidades que ainda não era público de cinema, de ter a sua primeira experiência de cinema. Destaco aqui entre os itinerantes, por exemplo, a itinerância de Tomás Reis, que ali nas primeiras décadas do século XX fez registros da comissão de Rondon, né, nesse trabalho do adentramento do Brasil, na instalação, né, dos telégrafos, da expedição Rondon, perdão, em que eles faziam registros, principalmente dos indígenas brasileiros, de comunidades ribeirinhas, né, e de outros lugares, e através da exibição eles popularizavam essas imagens que, para grande parte dessas populações urbanas, né, principalmente dos grandes centros urbanos, era uma coisa exótica, né, na época. Então, mas que são importantes registros etnográficos aí do país. Nós vamos adiante para um outro modelo que se popularizou principalmente nos Estados Unidos, né? O salão de variedades, você vai com a questão, com a fascinação da imagem em movimento, esse salão de variedades vai especializando um pouco mais e se adaptando para a exibição cinematográfica, né? Eliminando outras performances, outras variedades. E
você tem um outro modelo de cinema que são os Nickelodeons, que desenvolveram principalmente, né, o modelo que trabalhamos nas pesquisas é principalmente nos Estados Unidos, em que eram cinemas populares, né, níquel, o que quer dizer, né, um centavo, né, né, um quarto, né, de um dólar, e Odeon, né, que é teatro fechado. Então, eram salas de exibição populares, de fácil acesso, né, para os trabalhadores, e que ali você constrói uma primeira possibilidade, né, de frequentadores e de formação de público um pouco mais assíduo para a atividade cinematográfica. Foi por um lado, né, é uma experiência maravilhosa, mas por um outro, desafiadora, né, de se imaginar que grande parte desses Nickelodeons atraíam, pensando aí nos Estados Unidos, imigrantes, operários, né, pessoas que talvez, pessoas que, né, tinham um comportamento avesso, né, do comportamento disciplinar e moral, né, que as elites da época tinham, né? Então, você tem relatos de uma série de comportamentos do público, né, na sua voracidade de, vamos dizer, inclusive interagir com o filme, com a emoção do filme, né? De curtinhas, de curtas-metragens, que era a programação de grande parte desse tipo de sala, né? Eram curtinhas uma atrás do outro, de comédia, enfim. Logo em seguida, houve uma preocupação desses exibidores, principalmente de apurar ou elitizar, né? Levar essa experiência cinematográfica para um outro lugar social. Se nos Nickelodeons eles estavam acessíveis, então a visão deles era elevar socialmente, né, essa experiência do cinema. Então você tem cineteatros, né, que você tinha uma sala, né, montada com inspiração nas salas de ópera, né, com camarins, com poltronas de um melhor acabamento, né, as cortinas, né, que abrem e fecham no início e no final do filme. Então, todo aquele requinte, né, para que a sua atenção toda fosse para a exibição cinematográfica. E, além disso, uma figura, né, popular e presente até os dias atuais, que é o Lanterninha, né, que era, vamos dizer, a polícia, né, que tanto conduzia o público para que se comportasse, aproveitasse ali o momento da sessão de cinema, como também vigiando, né, essa questão disciplinar e moral dentro das salas de cinema. Na minha pesquisa, por exemplo, a gente vê, principalmente nos jornais, várias reclamações, né, principalmente de posturas de viajantes, né, que chegavam aqui no Cine Santana, né, enfim, tinha uma reação um pouco mais adversa, ou gritava, né, ou até fazia coisas que, para as famílias que frequentavam, eram constrangedoras, né? Então, você tem várias reclamações nos jornais aos donos dos cinemas por conta desses tipos de comportamento. E, inclusive, principalmente em relação, se a gente pensar aos cine-teatros, né? Inclusive nessa relação o paramento até dos lanterninhas era um paramento praticamente militar, né? Se a gente vê aquele chapéuzinho, né? Que parece um caixotinho, né? Os botões e tudo mais, se a gente vê os exemplos, né? O exemplo que ficou cristalizado na nossa memória foram esses.
A tendência movie palaces, né, os palácios do cinema, né, que era justamente elevar, né, trazer diversos requintes para essa experiência cinematográfica, né, elevando o valor social, né, que mesmo aquela pessoa aquela pessoa pobre, né, proletariado, enfim, que dificilmente ia que tinha dificuldade de custear o ingresso dele, ele embarcaria, né, num palácio de luxo, né, enfim, alguns até falavam parecia uma igreja, né, em alguns estudos em relação aos cinemas, né, na primeira metade do século XX, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, você colocava essas características palacianas nessas salas de exibição. Desligando a luz de forma gradual, né, para que chame a atenção e desperte a atenção para o início do filme, a abertura das cortinas, né? Antes até do que isso, o aguardo, né, no hall de entrada para o filme que vai ser exibido, né? Então, ali um lugar onde se vendia charutos, né? Uma tabacaria, uma bomboniere ou algo nesse sentido, para aguardar até esperar a sessão e adentrar nessa experiência. Bom, eram estruturas que economicamente foram ficando inviáveis e as possibilidades de produção e de acesso a esses filmes aumentaram. E a novidade, né? E o tempo em que esses filmes ficavam, né? Nos cine-teatros e nos movie palaces, você tinha filmes, né? Na década de 40, 50, 60, que ficavam um mês em cartaz. A partir da década de 60 e de 70, esse tempo já diminui e você tem uma oferta, né, maior dessa produção, né? Com a questão tecnológica, né, na possibilidade da logística, né, dessas latas de filmes. E nisso, se você tem os cine-teatros e os palácios de cinema exibindo uma programação, contemplando de crianças a família inteira, essas salas de cinema de rua começam a afunilar e a trabalhar determinados nichos. Inclusive, nessas salas de rua, você tem exemplos, por exemplo, do Canal 100, no final da década de 70, que exibiam os gols da rodada, né? Porém, às vezes com uma semana de atraso, 15 dias, por aí, mas era o que era possível, né, naquele período. Então, nessas salas de cinema você via que a programação começava a se destinar a um público específico, né? Enfim, a partir de uma experiência de aproximar essa sala com o surgimento dos shopping centers, né? E toda essa sociabilidade que dava nos centros da cidade migrar para os shoppings, isso é um evento no final da década de 70, 80, 90, com mais força, você traz também a sala de cinema para próximo dessas salas de cinema. E aí, tanto nos cine-teatros e nos palácios de cinema, como também depois nas salas de rua, você tinha geralmente um edifício, né, somente com uma ou no máximo duas salas, você tem a oportunidade no shopping de colocar duas ou três ou quatro salas, né, verdadeiros complexos de cinema. O modelo que hoje nós temos aí nos shoppings, né? Então, essa nova forma de sociabilidade, né, que sai um pouco da convivência das ruas, né, para ir para esse lugar onde reúne todo esse estímulo de consumo, né, da questão da vaidade, da questão da alimentação, né? Então, você tem também o cinema sendo aí uma possibilidade dentro das vitrines dos shoppings do entretenimento, né?
E com o multiplex, se você tinha nos cine-teatros uma programação de filmes para contemplar diferentes idades, se na sala de cinema de rua você tinha a funilação ou direcionamento dessa programação de filmes para determinados públicos, o multiplex vai fazer, e aí ele interfere essa questão público, exibição, produção, ele dá uma vazão maior para filmes que possam ser assistidos por toda a família. Nas salas de cinema de rua você tinha cinema gore, você tinha filmes de terror terríveis, sangue, um negócio assim, enfim, uma variedade de possibilidades que você tinha de filmes de vários estilos. No multiplex você começa a trazer essas possibilidades de filmes para uma margem de idade comum, de forma que pais possam assistir com os filhos, a família inteira, não é? Ali você vê que, principalmente, os principais filmes de cartaz são esse, né? Em que a faixa indicativa vai para 12, no máximo 14 anos. Esse processo, nas pesquisas que nós fazemos em relação à exibição, é chamado de adolescentização do cinema, não é? Em que, além de todos esses elementos que eu trouxe anteriormente, sobre o cinema hollywoodiano, happy end, né, fácil compreensão, você tem também, né, uma possibilidade aí de entretenimento para toda a família. Por fim, né, e finalizando aqui a minha intervenção, né, e a gente abrindo aí para o diálogo, nós temos aí, né, até 1951, a forma de se ver, né, e de ser visto na tela, né, o dispositivo que se tinha, né, para captar imagem e para exibir eram as películas, né, eram os rolos de filmes. A coisa começa a mudar um pouco quando, em 1951, né, você tem aí o advento do vídeo, né, uma das primeiras tecnologias, né, do videotape recorder, né, que aí não seria mais por uma sensibilização do papel fotográfico, mas sim de um processo eletrônico de gravação nessas fitas. Surge essa tecnologia em 1951, porém ainda não popularizada. Até, inclusive, o que a gente chama hoje de cinema 3D, na década de 50 você já tinha algumas experiências de cinema 3D, até muito populares, em que tinham em que distribuíam para o público aqueles óculos, né? É claro que eram filmes mesmo ainda de rolo, de celuloide, né? Porém, assim, a forma de fazer a sensibilização e a cor, eles davam a ilusão óptica do 3D. Então, distribuíam para a plateia, né, os óculos azul e vermelho, né, em que eles assistiam e viam a imagem 3D. Porém, não igual a hoje, né? Esse tipo de expectação, essa forma de assistir traz uma dor de cabeça, né? Se você assiste por muito tempo, enfim, foi uma experiência que durou pouco. Agora, em 1971 já começa, né? Tanto a disponibilizar as cópias em fitas, como também a venda de aparelhos cassete, né? E se você tinha antes esses espectadores nas salas de cinema, começa a haver, né, a partir da popularização do videocassete, as pessoas começam a assistir os filmes em casa, certo? E a disponibilidade desses títulos em suas variedades nas fitas, né? Em 1997
surge a questão do vídeo digital, né, que aí seria o nosso CD, os nossos leitores de CD, o DVD, né? E, por fim, você tem aí, né, hoje, de uma forma muito próxima, muito fácil, de fácil acesso, mas em 2000 não era tão comum termos câmeras no celular. Então, você tem o primeiro celular com câmera da Sharp. Bom, pessoal, hoje eu fiz esse apanhado histórico, né, desse processo, dessa integração, né, entre exibição, distribuição e produção. E agora eu abro aí para perguntas, né, para o diálogo com vocês, para manifestações ou alguma dúvida, fiquem à vontade. Abri todos os microfones. Pessoal, tudo ficou muito, assim, ficou claro. Vocês querem contribuir, né, com alguma questão ou fazer uma manifestação? Quero ouvir um pouco de vocês. Fiquem à vontade. Felipe, Gabriel. Beleza, Gabriel. Caso queira recuperar alguma, né, ou que a gente, né, aproveite aqui esse tempinho para aprofundar em algum desses slides ou algum desses tópicos, eu estou à disposição. Ludmila. Bacana. Geralmente, pessoal, e aí eu até incentivo a vocês, geralmente vocês vão ver cursos de história de cinema, mas nessa perspectiva mais da produção, né? Ou como a produção de filmes sendo o principal eixo, né, de condução da história do cinema. Eles são interessantíssimos, né, para vocês verem aí o cinema brasileiro, né, desde as suas primeiras produções, os estúdios, as escolas os manifestos, os movimentos de cinema que, né, tiveram repercussão, inclusive mundial, como o Cinema Novo. Amanhã nós vamos ter a oportunidade de fazer uma rápida pincelada, né, associando, né, com essa questão da curadoria. Tatiana. Ludmila, a gente agradeço, né, e a gente espera, né, sua participação, né, amanhã, quinta-feira, que cada vez mais, né, e todos, né, nós vamos ver outros ângulos, né, da atividade cineclubista e do cinema. Certo. Bom, pessoal,
Eu agradeço a presença de todos, né? E amanhã nós vamos retornar às 18h30, né? Retornar para esse local virtual. E aí, caso vocês quiserem recuperar algum ponto em especial, podem falar comigo no privado, tá? Eu, na oportunidade de estar com esse livro em mãos, né? Eu acho que cada um tem algum interesse, né, dentro de uma perspectiva do cinema. Alguns mais em exibição, né, que é o meu caso, e aqui eu apresentei o fruto, né, da minha pesquisa no mestrado, né, que olha um pouco mais sobre essa perspectiva da exibição e do público. Alguns outros é muito difícil, né, vão pensar essa questão da economia, né, do cinema e da distribuição, e de uma forma assim muito mais expressiva, né, você vai ter aqueles que pensam, né, o processo do cinema na produção de filmes, né, na criação de filmes. Então, na análise, né, na semiótica, né, e as diversas formas de você aproveitar o filme. Mas uma forma, assim, uma leitura rápida, né, para quem talvez não queira aprofundar, mas queira ter algumas referências, né, e conseguir olhar um panorama interessante sobre a história do cinema, eu indico para vocês aqui a história do cinema para quem tem pressa, de Celso Sabadin. Celso Sabadin, inclusive, né, um grande amigo aí que esteve aqui no Anápolis Festival de Cinema, né, e que fez aí a crítica, né, nas principais redes de TV, como a Band, cobertura do Oscar, né, como nós tivemos ali no domingo. Então, eu acredito que seja uma pessoa indicada que não é uma síntese, né, igual nós jornalistas simplesmente fazemos, né? Mas uma síntese bem elaborada, bem interessante e bem acessível à leitura, né? Diferente talvez de um texto mais acadêmico, né? E mais de uma pesquisa que carece, né, de você ter uma leitura, né, de toda uma literatura, de toda uma erudição. Então, eu recomendo, né, essa é a história do cinema para quem tem pressa, mas também nós passaremos outras referências para vocês. Eu agradeço a todos vocês, agradeço Felipe, Gabriel, Ludmila, Tatiana, agradeço aí a participação do Francisco Lilo, que agora, né, deve estar poetizando, e também, né, para aqueles que gostam de dançar, né, nós temos aí o Núcleo Elza Cavalcante, aqui em Anápolis, que também dá aulas online. Então, bom, a gente pode passar aqui, né, o perfil, né, do Núcleo Elza Cavalcante, caso vocês queiram ver alguma das modalidades de dança e aproveitar, né, esse período de distanciamento social, né, para exercitar o corpo e a mente. Então, uma boa noite a todos e a todas e obrigado.